Condor, 58 anos. O município de Condor está localizado no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A sua história remonta ao final do século XIX e início do século XX, período em que as primeiras famílias de imigrantes alemães se estabeleceram na região. A terra fértil e propícia para a agricultura atraiu esses pioneiros que começaram atividades agrícolas com o cultivo do milho, do trigo e a criação de gado. A região fazia parte de Palmeira das Missões até ser desmembrada e vinculada a Panambi. Ao longo das décadas, a comunidade cresceu, impulsionada pela agricultura e pela instalação de pequenas indústrias como moinhos, serrarias, ferrarias, olarias, hidrelétricas e casas comerciais. O desenvolvimento levou à emancipação político-administrativa em 1966. O início de uma nova era com administração própria e autonomia para investir em infraestrutura e serviços. A economia continuou a crescer, baseada na agricultura, especialmente na produção de soja, milho e trigo, daí denominado o título Terra da Boa Semente. Além da pecuária, houve um significativo avanço na bacia leiteira e o desenvolvimento industrial alavancaram o desenvolvimento econômico do município. O desenvolvimento agrícola de Condor está associado à forte tradição de práticas inovadoras e sustentáveis, com destaque para a produção de sementes de alta qualidade, produção fundamental para a economia local, regional e nacional, posicionando Condor como polo agrícola de referência. Vila Seca, Vila Liberdade, Vila Condor. De acordo com a lenda, o nome Condor é inspirado na ave de rapina, simbolizando força e liberdade. Atualmente, Condor mantém suas tradições culturais com os corais, Sociedade de Lanceiros, Tira ao Alvo, Oktoberfest, Grupo de Idosos, Futebol, Bolãozinho, festejos populares das igrejas, CTG Tropeiro da Liberdade, Grupo de Motociclistas, Escoteiros, Rotary Club e demais atividades culturais. Enfim, é possível perceber que Condor é um município em grande desenvolvimento graças à produção de sementes, gado de corte, bacia leiteira, área industrial e belezas naturais, fazendo com que Condor seja um município receptivo e aconchegante. O meu nome é Jorge Luiz Fripp, sou professor, tenho participado da história de Condor desde 1951, quando nasci, e sou um estudioso da história, não só de Condor, mas de toda a região, e tenho algumas coisas para contar. Em 1914, César Fripp veio do Uruguai para cá para utilizar as terras de campo, que eram todas de barba de bode na época, né? Então, por influência até do colonizador Hermann Mayer, que queria que alguém também cultivasse essas terras, não só o minifúndio, o latifúndio também. E ele importou máquinas da Inglaterra na época, todos da marca Case, para plantar e produzir a semente de trigo. Que esse processo de colonização, até a data da colonização de Condor, data de 12 de dezembro de 1909, quando foi vendido o primeiro lote da colonização Hermann Mayer, que era uma colônia só, Panambi e Condor.
Era a Colônia Modelar Neu-Württemberg. E o primeiro lote que foi comprado aqui em Condor data do dia 12 de dezembro de 1909. Essa seria a data do início da colonização de Condor. Essa seria a data de referência. 1909 começa a colonização. E deixa estar que com o passar dos tempos da história, com a divisão mais tarde geopolítica do estado do Rio Grande do Sul, Condor passou a ser o 4º distrito de Palmeira das Missões, o 4º distrito. E Panambi, distrito de Cruz Alta. Então, dividiu a colônia no meio, mas sem que a questão cultural e tudo mais dividissem as duas cidades. Elas permaneceram unidas sempre. Eu sou Nelmo Edu Pott, sou filho de Rodolfo Pott e Romilda Pott, sou de uma família de 5 irmãos, tenho uma foto aqui com todos eles, o pai e a mãe, e estou aqui para contar um pouquinho da história do pai, que foi ex-combatente na Segunda Guerra Mundial. O meu pai ficou quase 5 anos no Exército, no quartel em Cruz Alta, que no Regimento de Artilharia Montada de Cruz Alta. Durante esse período dos 5 anos, por alguns períodos ele foi liberado, ele pôde vim para casa, ele é natural aqui de Condor, da linha divisa, interior do município. Março de 1944, ele foi convocado para estar pronto para a qualquer momento embarcar para combate na Itália. Tenho aqui junto a carteira, o cartão de identidade do Ministério da Guerra, aonde consta essa data e consta todos os dados pessoais dele de convocação. Em dezembro de 1944, ele embarcou junto com outros soldados para o Rio de Janeiro, indo de trem de Cruz Alta ao Rio de Janeiro. Eles chegando lá, eles não foram direto para o campo de batalha. O meu pai ficou atuando como guarda de prisioneiros, principalmente de grupos alemães, onde, por ele saber o idioma alemão, ele serviu de tradutor. Passaram muito frio, em dias de chuva, e mesmo assim, porque o inverno lá é muito rigoroso. Na época, eles usavam luvas. Nós temos ainda guardado luvas que nós podemos mostrar que eles usavam lá naquela época. Nós temos algumas recordações que o pai trouxe da guerra. Aqui a família na época tinha um sofrimento muito grande, porque não vinham informações. As informações que vinham para a família aqui eram todas desencontradas. E muitas coisas que vinham de informações, o pessoal se apavorava, vinha de tudo, né? Tanto que nessa questão, para aproveitar esse momento para colocar isso, no retorno dele, quando a guerra terminou em maio para o brasileiro, o pai só retornou aqui para casa em Condor, foi em novembro daquele ano. E quando ele chegou na linha divisa, ao desembarcar do carro, quando chegou lá na entrada, ele viu a família dele no pátio. Mas quando eles viram que ele estava saindo do carro, sumiu todo mundo. Porque a informação que eles tinham recebido, que o seu Rodolfo Pott tinha perdido uma perna durante a guerra.
E naquela época, a preocupação era essa: o que fazer com uma pessoa inválida? Porque todo o serviço era de lavoura. E uma pessoa que ia ter só uma perna ia ser muito difícil para o trabalho braçal. E aí todo mundo sumiu. Não ficou ninguém foi ao encontro dele para receber ele. Então a gente imagina assim a situação, a dificuldade, o sentimento, o que passou na cabeça dele também quando ele chegou naquele momento, e ao invés de todo mundo correr para abraçar ele, vendo ele chegar, todo mundo ficou escondido. Sou Osvaldo Lanta, nascido em 3 de setembro de 1940, no interior de Condor, na linha Mambuca, e aos 5 anos se mudamos para a localidade de Pontãozinho, dentro de Condor ainda. Sou filho de um agricultor, de pequeno agricultor, e depois aí comecei os meus estudos. Mas nós sempre tivemos assim uma vocação musical. Portanto, esse instrumento aqui, ele vem vindo do tataravô, e foi para o bisavô e avô, para o meu pai, e foi parar nas minhas mãos. Eu com 15 anos eu já tocava essa gaitinha, mas depois com estudo, com 18 anos, e casei, e aí foi deixado de lado esse instrumento. Mas eu antes disso aí também, eu vim lá do interior para a cidade de Condor, a Pezito, cada semana para aprender a tocar violino. Mas isso me fez assim, de dirigir um coral ali na linha divisa, onde comecei a lecionar em 1961. Com o tempo, havia necessidade de ir para um centro para os filhos e poder estudarem, porque lá tinha só o primário que eu lecionava. Então, em 1975, eu já comecei a lecionar de noite aqui na cidade, viu? Em 1976, daí eu vim de mudança para a cidade de Condor. E lá eu segui participando do coral, uma vez dirigindo o coral aqui da comunidade evangélica, ou cantando no coral ali da comunidade. Isso ainda estou participando hoje, eu e a esposa, no coral. Meu nome completo é Bento Manuel Feltrin de Oliveira. Nasci em 1949, na Fazenda Ramada, e depois vim para Condor. Então, começando a história do CTG, o CTG foi criado, inspirado assim, em rodeios que aconteciam na Fazenda da Ramada, rodeio de Ajuricaba, cidade de Ajuricaba. Aconteciam os rodeios lá, aí o pessoal começou a ir participar, e aí surgiu a ideia. E mais um rodeio que também serviu de exemplo foi o rodeio de Panambi, do Tropeiro Velho, que o senhor Delomar Zimmermann doou uma área lá fora, na Encarnação, para fazer os rodeios. E tinha um senhor daqui que participava com eles lá, o seu Willo Rendel. Veio a ideia de fazer o CTG, foi por aí. Tapera Velha, ele não tem um registro, diz que o pai era o patrão desse CTG, sabe? Eu praticamente não tinha nascido, né? Então, mas o Tropeiro da Liberdade, o início foi isso aí. O primeiro patrão do CTG, o primeiro foi o Leonardo Vanaz, que era o dono da propriedade, né? E esse homem,
eu assim, quando falo, eu me engasgo, porque eu sei o que ele se dedicou. Imagina um holandês, né? O primeiro patrão do CTG, né? Mas ele se dedicou assim ao máximo, né? Aí veio o Dr. João e aí na outra gestão fui eu. Sobre a mudança da sede, no terceiro ano ali, o Léo, nós chamava de Léo, né? Me falou, compadre, me chamava de compadre, né? Acho que vamos ter que mudar o rodeio daqui. O pessoal está entrando bastante para dentro da granja ali, era juntinho do lado, né? E aí aonde que nós poderia fazer uma pista? Aí eu olhei naquela época, assim, não tinha, era tudo descampado, e tinha um potreiro, que a primeira era lavoura, depois eles plantaram pensacola, grama, eles tinham ovelhas, né? E ficaram as curvas de nível. Aí eu olhei e digo, acho que lá embaixo, Léo, daquela curva até naquela lá, eu acho que dá uma pista. E faz uns barrancos para o pessoal assistir, né? E aí que ele saiu a passos largos. E eu saí assim, meio correndo atrás dele, porque era 100 metros até chegar lá nesse local. Eu enxergo, até hoje eu enxergo o Léo caminhando, né? E voltou, parece que com uma satisfação já, notava nele. E aí perguntou a largura, não, a largura tem de sobra aí. Aí ele disse, sabe que dá? E esse sabe que dá que começou. E aí é uma história assim, né? De cada um, vamos dizer, de cada patrão que passou por lá. Meu nome é Dalila Sarroff, filha de Levino e Helma Lauter. Nasci na linha Irapira, interior de Panambi. Daí, de lá viemos para Condor. Meu pai tinha casa de negócios. Ali, então, eu trabalhava na casa do meu pai. E assim fomos indo, né? E daí, antes disso, eu ia na escola, na linha Irapira. E lá, então, eu comecei o meu bordado, os primeiros pontinhos, né? Eu fazia. E fui indo, e gostando, né? Daí, depois, quando eu já viemos para Condor, né? Eu aprendi o bordado da máquina. Uma máquina antiga, que até hoje eu bordo nela, né? Uma bem manual. E daí, então, quando eu tinha 18 anos, eu aprendi a bordar nessa máquina, né? Daí, eu sei dizer que os primeiros pontos não eram muito bonitos, né? Porque a gente precisa bastante paciência e gostar do serviço, né? E daí eu tinha meu pai, ele era muito assim de incentivar, né? Ele incentivava a gente, eu fazendo as coisas bem feias ainda, e ele dizia, mas que bonito que tá ficando, né? Que bonito. E isso é uma coisa muito boa, quando a gente tem assim uma força, né? Um elogio, né? E aí comecei, e aí fui indo. E eu tô até hoje fazendo esses meus bordados, né? Os primeiros pontinhos, eu peguei uma aulinha com uma senhora, né? Mas como eu tinha pouco tempo, eu só bordava na hora do meio-dia, porque eu trabalhava na loja do meu pai, né? Então, só na hora do meio-dia que eu podia bordar um pouquinho. E daí, então, ali foi indo, né? Até hoje estou aqui, né? E bordei muito, né? Eu sei que meus bordados não é só aqui em Condor que tem, é por quase todo o Rio Grande do Sul.
E tem bordados que foram para Holanda, para Alemanha, para Estados Unidos, São Paulo. Tudo lá tem bordados meus, né? E me conto feliz que ainda consigo fazer as coisas, né? Eu sou Aracy Paldes de Moura. Vim falar um pouco sobre a etnia alemã em nosso município, da qual faço parte desde 1987, onde fundamos um grupo de danças de etnia alemã adulta, inicialmente com 8 pares, mais casais. E em 1989 fundamos então um grupo de danças juvenil e infantil, na qual desses, em 1993, mudamos para o nome de Grupo de Danças Sterninglands e Grupo de Danças Blumentanz. E o grupo de casais, então, era o Grupo de Danças Edelstein. Sterninglands significa brilho das estrelas e Blumentanz, grupo de danças das flores, flores dançantes. E assim nós tivemos um grande auge na etnia alemã, onde em alguns momentos nós chegamos a ter de 18 a 22 casais no grupo juvenil. Grupo Sterninglands, na qual nós viajamos por várias cidades aqui do Rio Grande em apresentações. Inclusive, eu fazia curso de danças em Feliz, Gramado. Então, assim, atualmente, hoje, nós ainda temos um grupo de danças, na qual é o grupo de danças da Gelktanz, o grupo de danças de etnia alemã da Juventude Evangélica, na qual participa só do grupo de danças quem participa da Juventude Evangélica. Atualmente, nós temos 12 casais. Na época, então, o pastor Valbrink foi à Alemanha e de lá ele nos trouxe várias coisas. Várias inovações para a nossa comunidade. Então, dentro delas, foi promovida uma noitada cultural, onde foi feito através de vários instrumentais, cantos corais, e a gente sentiu a necessidade de ter alguma coisa no estilo germânico em danças. Então, na época, a gente não tinha quem tivesse esse preparo, então eu me dispus a fazer o curso. A comunidade, na época, pagou os cursos, a gente foi para Feliz, Colinas, Gramado fazer esses repasses onde vinha casais da Alemanha. E o interessante era que nesses cursos que a gente fazia, a gente recebia as apostilas tudo em alemão. Então a gente tinha que transcrever, durante o curso, que era uma semana, tínhamos que transcrever a dança para o português, para daí nós aprendermos a dançar. Porque os nossos coordenadores vinham da Alemanha e eles só falavam em alemão. Então, para mim, que falo bem fluente e leio alemão, não foi difícil traduzir as danças e também pegar e depois mudar os passos para o português. Então, ali a gente aprendeu e viu a necessidade e a gente investiu dentro dos grupos de danças, num adulto, mais casais e o infantil e juvenil. Eu sou a enfermeira Marlene Bender da Rosa, me formei na Unijuí há 38 anos atrás, vim para Condor na formatura em 1986, quando no município de Condor havia apenas uma enfermeira atuando na saúde pública, cedida pela prefeitura, que era a enfermeira Rosângela. Eu me formei e vim trabalhar no Hospital de Condor. Na época, quando nós viemos para cá, eu vou falar um pouco sobre a linha do tempo da época de 86 e pós-90 na implementação do Sistema Único de Saúde no município de Condor, onde a gente vivenciou. Eu falo linha do tempo porque vivencia isso desde 1986 até 1917, quando então foi a minha aposentadoria. Foram 33 anos de atuação no município de Condor. Então isso acho que a gente tem uma certa propriedade para falar sobre a saúde. Vivenciamos todas as etapas, inclusive nas coordenações, implementações, como gestora municipal de saúde por 9
9 anos, né? Não consecutivos, mas em 9 anos de atuação. Então isso é uma forma de trazer para o município e contar um pouco da história, de como tudo isso aconteceu, para que se tenha hoje uma saúde estabelecida de forma concreta. Isso eu acho que é fundamental para os munícipes, para os usuários, para os profissionais que estão atuando e para nós como ex-gestores também, que fica uma gratificação pelo que a gente fez e contribuiu para que tudo se estabelecesse, que saúde funcionasse no município de Condor. Então, em 1986, quando eu vim para o município, eu comecei a atuar no hospital. Era um hospital de caridade, filantrópico, na época, onde nós tínhamos 2 médicos atuando. Tinha umas 5 ou 6 atendentes, eu não tenho bem a certeza, na época não tinha auxiliar nem técnicos de enfermagem, eram atendentes treinados ali mesmo, né? E no posto de saúde, nós tínhamos um postinho que era do Estado, gerenciado pelo Estado, e as medicações, insumos e os profissionais que ali atuavam, que era o Dr. Carlos, uma vacinadora, uma atendente de farmácia, que atuava ali naquela época, e um dentista, também tinha atendimento odontológico. Esse dentista, ele também atuava ali. E a equipe do posto de saúde, do postinho, que na época era mencionado, ele fazia o atendimento das pessoas, naquela época, chamadas carentes, que hoje já se usa outros termos, né? Mas na época eram as pessoas que não tinham convênio nenhum e não tinham condições de serem atendidos em outro local, então esse postinho tinha essa função. E na época, lá no Hospital de Condor, eu fui a primeira enfermeira a vir, então, em 1986. Aí, era um hospital que ainda tinha construído na época pela associação, ainda tinha piso de madeira, era tudo da época, sem ser reestruturado, mas assim, em plenas condições de funcionamento. 28 leitos, os 2 médicos internavam, mas nesse hospital se fazia tudo, se atendia toda a comunidade em todos os procedimentos necessários. A comunidade, a referência era para tratamento de saúde, era o Hospital de Condor, onde então se fazia partos, cesáreas, cirurgias, ambulatório, internações, todo e qualquer tipo de internação era resolvido ali. Muito pouco se mandava para fora. E quando era uma cirurgia, não tinha anestesista. O anestesista era o próprio médico, que anestesiava, fazia cirurgia, era o pediatra e todo o acompanhamento, partos, cirurgias, cesáreas, e era acompanhado pelo médico, com nós auxiliando. Meu nome é Daniel, falo aqui da Fazenda Broining Agricultura e Pecuária, de Condor, Rio Grande do Sul. A nossa fazenda começou a produzir leite há mais de 40 anos, com meu finado avô e meu pai, minha mãe e minha avó. Hoje nós estamos na 3ª geração e já iniciando da 4ª. Começamos há 40 anos atrás com ordenha manual. Em 1979 a 80 ali foi a primeira ordenha mecanizada. Em 2009 partimos para ordenha mecanizada, mas canalizada. E em 2020 instalamos a ordenha robotizada. Qual foi a primeira ordenha robotizada do município. Quando eu era criança, era leite a pasto. Eu lembro que a gente tinha um resfriador de 100 litros de leite a granel. Aí colocava o leite em tarros e levava para a beirada da estrada. Hoje a ordenha é robotizada, a vaca tem livre acesso à ordenha. Então ele ordenha a vaca quando está na hora. Ela fornece alimento também ali durante a ordenha. Quando a vaca entra no robô, ele identifica a vaca, ele vê se está na hora da ordenha, aí ele passa a dose do alimento conforme a produção dela e conforme os dias de lactação. O leite tirado dali, ele vai ser canalizado direto para o resfriador. Ele analisa todo o leite da vaca, gordura, proteína, CCS,
E qualquer anormalidade que tenha nesse leite, sangue ou mastite, ele canaliza para o esgoto. Ou, se é uma vaca recém-parida, que tem ainda colostro, ela canaliza o leite para o balde separado. Esse é o leite para o terneiro, né? Hoje nós temos em torno de 113 vacas em lactação. Elas fazem praticamente 3 ordenhas diárias. Isso tudo com livre acesso. Então ela procura o robô a hora que ela entende que seja a hora boa. Ela tem livre acesso ao coxo, elas estão livres dentro do galpão. Cada vaca produz em média, hoje está em média de 38 a 40 litros de vaca dia, que totaliza durante 24 horas, então em torno de 4.000 litros diários. Eu sou Eloá Fritz Piaseschi, secretária da Assistência Social. Faz 16 anos que eu trabalho com os clubes de mães. A gente organiza o campeonato do Bolãozinho, que são 10 grupos que participam, um que representa cada localidade. A gente iniciou há 12 anos atrás com 84 mulheres. Hoje a gente tem no campeonato 286 mulheres. Cada mês uma localidade assedia, onde ela recepciona todos os clubes, onde também elas formam um caixa, e daí elas vendem os lanches, a bebida, organizam todo o evento. A final acontece no mês de outubro, onde finaliza as 10 rodadas. Todos os encontros todos os grupos. Tem o encontrão, que daí é no final de setembro, que agora a gente já vai organizar o 21º encontrão, aonde vai todos esses grupos e as demais mulheres da localidade que quiserem participar. Tem uma banda em todos os encontros, a gente dança polonese, e é onde a mulher interage e dança só mulherada. É proibida a entrada de homens. Eu acho que é muito importante porque é o dia que ela tem o momento delas, onde elas se juntam para conversar de todos os problemas, se divertir junto. E aconteceu uma coisa muito interessante, de uma unificação das comunidades. Hoje, em qualquer comunidade que for feito um evento, todas vão participar do evento porque se conhecem agora com essa integração. A nossa motivação principal para elas é a gente fornecer um dia que seja somente delas, onde elas possam buscar esse lazer e ali nesse dia elas se divertir sem pensar nos problemas e interagir com todo o grupo. Eu me sinto realizada. Muitas vezes eu penso, quando eu me aposentar ou quando não fizer parte do governo, eu vou participar. Jamais deixarei de participar, mas não vou estar à frente. E a gente se sente muito gratificado e muito feliz, porque foi uma coisa que a gente começou devagarinho e que ele criou um corpo, né? E hoje tem tantas mulheres participando. E ainda esqueci de outra atividade, a gente tem o encerramento do final do campeonato, que a gente faz um baile, aonde entra só os que jogam bolão e seu esposo, e é feita a premiação. Sou Edson Springer, presidente da Associação Comercial e Industrial de Serviços e do Agronegócios aqui de Condói. Essa entidade já existe há 34 anos aqui no município, representando esses segmentos dentro do município, como também a nível de estado. Somos filiados à Federação, onde a gente tem as reivindicações aceitas e encaminhadas a nível de estado e a nível federal. Eu sou o Bruno Cassol, a gente faz parte hoje da diretoria, vice-presidente, assumindo o setor do agronegócio. Ele vem muito dentro da característica do município, né, ser um município com uma grande cultura forte e com a questão do polo sementeiro. Né. O município buscou esse reconhecimento, ele tem essa identidade, e dentro disso a CI entra com um braço forte, né, para essa construção, para esse fortalecimento dessa área, dessa cadeia da agricultura do município, e buscar o desenvolvimento, a melhoria, né, você buscar recursos, buscar uma forma de desenvolver que possa tanto afetar a nossa parte social, cultural, né, que está envolvido hoje dentro do município, do seu polo, né, e ter essa característica, essa cultura de produção de serviços. Meu nome é André Schiller, faço parte então da diretoria também da ACI, representando agora o segmento das indústrias,
As indústrias vêm se desenvolvendo já faz um bom tempo, aproximadamente há 5 anos, de uma forma mais intensa, graças ao desempenho da governança do município, que viu que há uma necessidade também das indústrias estarem fortalecidas, né? Inclusive com o logo do próprio município, né? A Terra da Boa Semente, agregar junto a essa questão todo o desenvolvimento das indústrias, né? Para que também esse mercado possa ser atendido, né, de forma satisfatória e, por que não, também ser reconhecido a nível regional e municipal, enfim, também a nível nacional também. Meu nome é Magali, eu sou secretária executiva da CI, também faço parte da diretoria como secretária. Nos últimos anos, a CI vem em crescimento junto com o município de Condor. Temos vários eventos ao qual prestamos atendimento aos associados. Tivemos workshops, palestras, tivemos o evento em homenagem ao Dia da Mulher. As empreendedoras que realizaram esse evento foi de grande sucesso aqui no município. Foi o primeiro evento realizado nesse sentido, ao qual foi prestada uma homenagem especialmente às mulheres. Eu sou Daisy Springer Pop, faz 22 anos que eu moro em Condor, faz 3 anos que eu atuo então no setor de comércio aqui da cidade e 2 anos então que eu estou participando da CI. A CI, eu tive um suporte muito bom da CI no momento que eu comecei a trabalhar com o comércio. Assim, ela realmente está aí para fortalecer, para dar um apoio para quem precisa. Hoje, quando a gente começa, muitas vezes nos falta direcionamentos, então ela vem com a questão de cursos, de workshop, de treinamentos. Então, realmente, a gente tem um suporte muito bom. O meu nome é Marlene Zachou Keller. Eu fui professora na rede estadual por 25 anos. Eu nasci em Panambi, mas vivi minha vida inteira em Condor. Eu trabalhava na Escola Agostinho Dil como professora de artes, na época educação artística e técnicas domésticas. Aí, quando o prefeito Chico assumiu de novo, ele me chamou para trabalhar de novo na Secretaria da Educação no PIM. Um dia ele foi passear, não sei aonde, por Panambi, não sei aonde, e ele viu alguma coisa de Natal. E então ele resolveu fazer um curso conosco, né, de Natal com garrafas PET. E eu fiquei trabalhando daí na decoração do Natal. Mas ele sempre gostou muito de luz, de brilho, tanto é que ele botou o nome, né, do Natal, Luz e Brilho. Na época eu tinha, logo que eu iniciei, o pessoal me ajudava voluntariamente. Mas depois, com o tempo foi passando, a gente não conseguiu mais o pessoal para ajudar voluntariamente. Porque era bem difícil, porque tu tinha que cortar, lavar as garrafas PET, né, recolher, lavar, recortar e montar. E muita coisa era pintada, né, que a gente fazia. Então, e daí eu disse, meu Deus, e quem vai fazer o material assim com ferro, né? As estrelas e bolas e etc e tal, né, que a gente fez. Aí eu fui criando coisas e fui pedindo para o serralheiro fazer as coisas. E ele fez, daí nós fizemos estrelas, fizemos botas, fizemos sinos, tudo depois ornamentado com PET e a luz, né? O cordão de luz. Era só a lâmpada, era uma lâmpada embaixo e uma lâmpada em cima, né? E em roda era garrafa PET, mas era um trabalho assim bem... Eu aprendi a fazer e comecei a fazer sozinha, só eles serravam para mim daí os ferros, né? E eu fazia sozinha, montava as velas todas e fazia. E daí foi ter continuidade, até que no fim, nos últimos anos agora, eu trabalhei praticamente sozinha, mantendo acesa a chama do Natal. Então, para cada ano, eu tinha que ver uma coisa diferente para fazer, porque eu não podia fazer sempre a mesma coisa, né? Então, era aquele, quando se ligavam as luzes, assim, muito legal, né? No ar!
Meu nome é Michele Herig Nogueira, eu sou natural aqui de Condor e trabalhei como funcionária fundadora da rádio comunitária aqui do nosso município, na Rádio Comunidade. Era 13 de abril de 2004, quando ia ao ar, então, as primeiras ondas sonoras da emissora Rádio Comunidade da nossa Associação Comunitária Condorense. Mas ela surgiu muito antes. Para algo acontecer, é necessário que alguém sonhe, que alguém idealize. E todo esse processo eu pude acompanhar. O meu pai, saudoso seu Narciso Herig, sonhava com uma emissora de rádio aqui do nosso município. Um ouvinte assíduo em emissoras de diversos municípios da nossa região, ele não se conformava em não ter uma emissora de Condor. Em 1998, então, eis que surgem as rádios comunitárias e ele viu ali uma luz para a parte burocrática ser um pouco mais simples. Foi então que o seu Narciso procurou diversas pessoas aqui do município que ele acreditava terem influência para, assim, conseguirmos instalar a emissora no nosso município. Preciso citar aqui José Francisco Cândido, Dante Eugênio Barzotto Neto, Paulo Lauer. Preciso citar aqui o seu Mário Antônio Glovenzinski, seu Arlindo Costa Beber, dentre outros que se doaram e que acreditaram nesse projeto. E em 2004, então, não tínhamos jornalistas ou locutores no município. Eu fazia faculdade de Química na época e havia trancado. Não gostaria mais de cursar aquele curso, então, não gostaria mais de seguir na Química. E foi então que meu pai, conversando com as outras pessoas, né, que foram então influentes na rádio, eles me propuseram se eu gostaria de trabalhar na rádio. E em março eu iniciei então a faculdade de jornalismo. Um mês antes eu havia iniciado a faculdade e em abril eu iniciava a fazer a locução, fazer a parte de técnica de mesa, né? Fazer toda a questão burocrática também, administrativa a gente auxiliava já desde o início. E foi um crescimento constante, porque fiquei na emissora, então, durante 18 anos. Cada apoio cultural que entrava ali era para adquirir novos equipamentos e para manter a programação que estava no ar. Sem distinção de credo, de cor, de classe social, nada era direcionado nesse sentido, e sim em prol da comunidade, algo que trouxesse os nossos músicos daqui. Nós realizamos um primeiro debate eleitoral aqui no município, algo que ficou marcado na nossa história, toda a cobertura de eleições, a cobertura de eventos, né? Sempre tudo muito limitado, porque entramos na época da internet de escada. Nós não tínhamos a internet que tem hoje, não existia celular, não existia WhatsApp, era a radiodifusão. E era interessante as pessoas ligando para a gente, pedindo a música preferida, ou falando, aqui estou com um problema na rua tal. E assim a gente conseguia direcionar esses pedidos para os setores competentes muitas vezes e assim solucionar alguns problemas também da comunidade. E isso nos trouxe muita gratidão, isso nos trouxe muita certeza de estar fazendo um bom trabalho. Eu sou Ana Lúcia Costa Beber, eu atuo na Sementes Costa Beber há quase 20 anos e a Sementes Costa Beber é uma empresa que está sediada no município de Condor. A nossa família é natural de Juí, mas nós já estamos nessa região há mais de 40 anos, então a nossa família veio para cá, primeiro com o meu pai, na sequência os meus irmãos e eu acabei vindo para cá também em função dos negócios. Então a Sementes Costa Beber tem a origem na atividade agrícola, então começou com o nosso pai na produção de grãos e a Sementes tem 23 anos, então está fazendo agora no mês de julho.
e começou muito pequena, encontrou no município de Condor a oportunidade de se desenvolver. Nós temos campos de produção nessa região também e a Sementes Costa Beber foi crescendo e junto com ela a gente percebe o desenvolvimento do nosso município, o desenvolvimento da nossa região, a oportunidade que a gente tem de estar trazendo várias famílias para trabalharem aqui conosco e para nos ajudarem nessa missão que é de fazer uma semente com uma qualidade que a gente gostaria de ter nos nossos campos de produção. Então a empresa tem a sua essência na produção agrícola, então a gente encontrou aqui no município de Condor, nesta região, o que nós precisávamos em termos de estrutura, em termos de pessoas, para conseguir dar sentido para esse propósito, que é levar para o produtor uma semente que possa trazer para a área dele o potencial genético para uma alta produtividade. O slogan da empresa é conhecimento gera produtividade. Então nós acreditamos muito que tudo que a gente constrói em parceria, a gente constrói com um bom relacionamento e que todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender coisas novas. Meu nome é Érico Henrique Sommer, nasci na cidade de Panambi, vim no ano de 1965 de muda para Condor. Comecei a participar da Sociedade de Atiradores 7 de Setembro no ano de 1981, entrando na diretoria e permanecendo até os dias de hoje já como integrante. O grupo já existia desde antes da Segunda Guerra. No ano de 1945, a Segunda Guerra foi caçado tudo, as munições, armas, foram tudo recolhidas e, bem dizer assim, extinta a sociedade, ao menos paralisou todas as atividades, reiniciando depois no ano de 1954. E estamos atirando até os dias de hoje, fazendo promoções e integrando novos sócios. Antigamente era tudo à base de munição, à base de pólvora, hoje, mais modernamente, é com uma arma PCP, um ar comprimido e funcionando, graças a Deus, bem. Certa época, lá em 1990, se reuniram numa reunião dirigentes de várias equipes, onde acharam que o Greminho, que não era então o nome Greminho, e sim era uma escolinha do CMD. Em 1990, então, através dessa reunião, junto com o professor Jorge Arruda e vários dirigentes, e nessa data, nesse dia, eles acharam melhor escolher o nome de Greminho, devido ao Esporte Clube de Futebol de Campo, que é o Grêmio Desportivo Condor, que já é Grêmio. A partir daí, se formou a nova diretoria dessa equipe, que é o Greminho. Em 2007, aí sim, o Greminho passou-se já com CNPJ, começou a se chamar Esporte Clube Greminho, participando também com várias categorias, onde nós disputávamos já campeonatos regionais e começamos o Greminho com o masculino. Depois de 2008, aí começamos com o feminino, masculino e feminino, porque o objetivo do Greminho, na verdade, partiu de nós tirar e fazer em tudo inverso, tirar as crianças da rua, trazer para dentro do esporte. Então passou vários professores nesse tempo e hoje nós contamos com 140 atletas, já faz 34 anos que existe o Greminho e nós temos também uma equipe que estendemos daqui do nosso ginásio municipal da cidade e na esquina Beck, onde nós temos 25 atletas lá. Então, com isso, nós disputamos nas categorias sub-5, sub-7, sub-9,
sub-11, sub-13 e sub-15. Quem fala é o prefeito Valmir Lande, do município de Condor, Rio Grande do Sul, município de 8.000 habitantes, localizado no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Nosso município, ele teve a sua instalação no dia 17 de novembro de 1965, onde que foi então instalado através de um decreto federal, onde que instituía o nosso município de Condor. E no dia 14 de maio de 1966, então nós tivemos o primeiro interventor, onde é a data oficial, a data do dia 14 de maio, que é comemorado o aniversário sempre do nosso município, onde tivemos através do interventor, o seu Adolfo Weber, que foi o primeiro, então, gestor aqui do nosso município. E a partir dali, então, tivemos mais de 14 prefeitos eleitos em nosso município, o qual iniciaram um trabalho desde 1966 até este ano de 2024, para que Condor pudesse se tornar uma referência a nível regional em diversas atividades. O nosso município de Condor é um município onde que nós temos como principal fonte de recurso vem da agricultura, mais de 63% da arrecadação vem da agricultura, mas ao longo desses últimos anos também estamos nos destacando no setor de indústria e comércio. Ao longo desses últimos 8 anos, Condor vem se destacando a nível regional, com a instalação de mais de 50 novas empresas aqui em nosso município, com a instalação do primeiro polo sementeiro do estado do Rio Grande do Sul, fica localizado aqui no município de Condor, através desta nossa atividade agrícola. Quero dizer e agradecer aqui a todos os gestores que passaram pelo município, que cada um do seu jeito, da sua maneira, trabalhou para o crescimento, o fortalecimento do município. Da mesma forma, aqueles que trabalharam no passado para a emancipação, todos os munícipes que trabalharam na construção do nosso município, fica aqui o agradecimento do Poder Executivo Municipal, para que Condor hoje possa e pode se tornar uma referência a nível regional. Nosso município de Condor hoje é responsável por mais de 40% da produção de semente de soja certificada do estado do Rio Grande do Sul, exportando para mais de 10 estados aqui da nossa federação, do nosso país, e também 2 países vizinhos do Mercosul, onde que levam a nossa semente de soja certificada, produzida aqui em nosso município. Além disso, temos também um forte crescimento na bacia leiteira do nosso município. Estamos aí entre os 10 municípios que mais produzem leite no estado do Rio Grande do Sul. A segunda maior bacia, ou segundo maior produtor de leite do estado do Rio Grande do Sul, fica localizado também aqui em nosso município de Condor. E também somos reconhecidos aqui pela questão da produção de energia elétrica, onde que nós temos aqui diversas usinas hidrelétricas, PCHs, instaladas aqui em nosso município, que geram energia aqui não só para o município de Condor, mas também para outros estados. Então, Condor, temos uma diversidade, está em pleno crescimento econômico, crescimento populacional. Hoje, aqui na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, na região do Planalto Médio, estamos entre os 3 municípios que estamos em terceiro lugar, onde que o município que mais cresce a população em número de habitantes. Então, estamos em plena atividade econômica, apesar
de diversas adversidades aí que aconteceram ao longo desses últimos anos, né, fatores climáticos, econômicos, que aconteceram no nosso estado do Rio Grande do Sul. O Condor continua aí firme, forte, trabalhando, né, com a comunidade, com as lideranças políticas, para que possamos continuar nesse pleno desenvolvimento econômico. Em 1912, na terras ao norte do Rio Palmeira, se desperta o início do cenário de uma grandiosa carreira na era da educação que teve suas raízes na colonização, que trouxeram tradições para a região. É no solo fértil que as sementes ganham vida, e por acreditar na beleza que acontece com semente querida. Se ouça acreditar na força da educação, que alavanca sonhos de transformação. Nas salas de aula, sementes de sonhos se trabalham transformando as vidas em versos que se espalham, o som dos risos e as lições preciosas de cada criança e jovem com mentes curiosas. No município onde a esperança é plantada, cada escola é uma luz sempre renovada. Professores dedicam-se com amor e saber, guiando caminhos além do crescer. Condor, terra pujante, se ergue a vibrar com cada aluno e aprender a sonhar. A educação pulsa em sustento e é razão em tempos de inovação e inclusão. Que o amanhã seja sempre melhor, mais brilhante. Que cada estudante se torne um gigante, com fé no saber e no poder, e ensinar Condor crescer forte com asas a voar. Que o encontro com a tecnologia faça acontecer a magia da conexão, pulsa em cada coração, cada início a alfabetização. Cada contexto investigativo atinge seu objetivo, com todos seus elementos para chegar no fundamento da aprendizagem criativa. E com os blocos temáticos se encontra o futuro diverso, é uma amplitude de ideias no universo, blocos de sonhos, desejos, narrativas traçadas, histórias, mitos de almas guardadas. Educar em cada modalidade é moldar com amor e sonhar com a liberdade, construir asas sem prender o amanhã que queremos viver.